Bortoleto. Final de semana impecável do Gabriel. Depois de 8 anos, um brasileiro voltou a marcar ponto na Fórmula 1. E ainda foi eleito piloto do dia. Bora falar desse GP da Áustria que foi vencido pelo Lando Norris, com direito a muita briga com o Piastri na pista, evolução da Ferrari e essa bagunça ocasionada pelo Kimi Antonelli logo na primeira volta, que acabou batendo no Verstappen, fazendo ele abandonar aí a corrida na casa da Red Bull. Mas vamos começar falando sobre o Bortoleto, que estava num final de semana muito bom. Acabou em oitavo, marcando aí 4 pontos para Sauber. A equipe fez uma estratégia conservadora para garantir esses pontos aí. Durante toda a corrida ele conseguiu ter bastante ritmo, conseguiu se recuperar depois daquela confusão toda ali que o Max acabou saindo da pista. E depois das paradas no pit stop também ele sempre conseguia ter ritmo para ultrapassar. Porém, o Alonso e o Lawson fizeram uma estratégia muito arriscada, ousada, digamos assim, parando uma vez só. E se tivesse mais uma ou duas voltas, certeza que o Bortoleto ia conseguir passar os dois, porque ele vinha num ritmo muito mais forte do que eles. Inclusive, na última volta teve uma briga entre o Alonso e o Bortoleto, mas o Gabriel acabou sendo atrapalhado pelo Norris ali, que estava vindo atrás deles, então ele teve que deixar passar. Mas mesmo assim, ele tá de parabéns por esse oitavo lugar aí, a equipe evoluiu demais. Inclusive com o Hülkenberg também acabando em nono. No final, o Alonso foi até o carro do Gabriel para dar os parabéns para ele pela corrida. O Alonso, que é aí o empresário dele, e abriu várias portas para ele aí na Fórmula 1. Mas vamos falar da corrida em geral. Logo na primeira volta, aí, o novato Kimi Antonelli acabou fazendo uma baita besteira, perdendo o ponto de frenagem, travando a roda e dando no meio do Verstappen, que não tinha nada a ver, fazendo os dois abandonarem, e o Antonelli, logo que saiu do carro ali, foi pedir desculpa pro Max. E essa cena me surpreendeu porque o Max parecia que estava muito tranquilo, entendeu o lado do Kimi ali. Depois, até em entrevista, ele até falou que isso acontece com pilotos novatos e que todo mundo pode cometer esses erros. Mas eu acho que ele acabou levando numa boa também, porque esse campeonato já tá um pouco mais difícil para ele. Se ele tivesse numa briga mais próxima, eu acho que ele ia ficar realmente muito puto. E o Piastri, que acabou passando o Leclerc na largada, foi na caça do Norris e rendeu uma disputa muito boa na pista. Nesse momento, o Piastri até se empolgou um pouco mais. Nenhum dos dois pilotos estava disposto a ceder, mesmo eles sendo da mesma equipe. Mas logo a McLaren chamou eles para os boxes, acho que para evitar um pouco esse atrito. Então o Piastri só conseguiu chegar no Norris depois, no final da corrida. Mas o Norris acabou levando a corrida, não teve jeito, o final de semana dele foi perfeito. Ele que tinha feito a pole meio segundo na frente dos outros pilotos. E encurtou bastante aí a distância para o Piastri no campeonato. O Piastri com 216 e o Norris com 201. E completando o pódio então, o Charles Leclerc, que está sempre ali pegando alguma coisinha para ele. A Ferrari, que pareceu que realmente evoluiu bastante. Pelo menos se for comparar as outras equipes e não a equipe dominante que é a McLaren. O Hamilton fechou em quarto. Não é um resultado ruim, porém eu acho que ele ficou bem triste porque mais uma vez ele acabou tomando uma roda muito grande pro Leclerc. E o Russell, que está sempre entre os primeiros, acabou em quinto. E um baita resultado pro Leon Lawson pela Racing Bulls, que fez aquela estratégia ousada de parar uma vez só e deu certo. E a Racing Bulls se mostrando melhor do que a própria Red Bull, porque o Tsunoda não consegue chegar nem entre os 10. E o vovô Alonso mais uma vez pontuando, deixando o Stroll para trás. E falando sobre o restante do grid, eu acho que vale falar sobre o Colapinto, que não vem conseguindo bons resultados e quase fez uma grande bobagem para cima do Piastri. No momento de bandeira azul em que o Piastri ia dar uma volta nele, ele acabou acho que não vendo e fechou o Piastri, jogou o Piastri para fora, quase que deu ruim pro Piastri ainda. O Tsunoda mais uma vez passando muito trabalho com a Red Bull, assim como todos os últimos colegas de equipe do Max. E o Sainz, infelizmente, acabou nem largando porque teve problema nos freios. Então, falando do campeonato de pilotos, o Piastri segue na ponta, mas o Norris deu uma chegada nele. O Verstappen acho que definitivamente saiu fora da briga com esse abandono. O que é uma pena, porque ele é o cara que tem mais potencial aí para bater de frente. Mas só esse potencial também não adianta, a Red Bull tá entregando um carro muito ruim para ele. O Russell segue marcando os pontinhos aí, mas eu acho que não vai ter muita coisa para ele também. E a Ferrari com Leclerc e Hamilton marcaram os pontinhos também aí, mas seguem bem atrás, vão ter que lutar muito se quiserem algo a mais. E o Hülkenberg apareceu no top 10 aí, novamente marcando pontinhos. No campeonato de construtores, então, a Ferrari passou a Mercedes ali por 1 ponto. E a Red Bull não marcou ponto, então acabou ficando bem para trás também. A Sauber, que já tinha perdido o posto de pior equipe, conseguiu marcar mais uns pontinhos e tá junto com a Aston Martin e a Haas ali, bem parecido. Eu acho que o que mais surpreendeu foi tanto a Sauber quanto a Racing Bulls, que evoluíram bastante aí nas últimas corridas. E essas surpresas acabam deixando aí os GPs cada vez mais interessantes. Em resumo é isso, o GP da Áustria aí, que é a casa da Red Bull, que tem quase 100% de torcedor do Verstappen. Dessa vez ele não pôde entregar muita coisa. Acabou ficando de fora num acidente que ele não teve nada a ver também. Mas eu curti muito, principalmente pelo Gabriel ter marcado os primeiros pontos dele na Fórmula 1. E se curtiu o vídeo, não deixa de me seguir aqui para mais atualizações e conteúdo sobre Fórmula 1. Valeu, é nóis!